Oi, gente! Então, como eu falei para vocês, a gente vai começar dando uma revisada geral, né, no que a Luciana já falou e dando uma aprofundada também, né, talvez. Então, o que acontece? Vocês já viram, né, quais são as características dos seres vivos, né, quais são os seres vivos, né, possivelmente os grupos também, qualquer coisa a gente dá uma revisada. Então, a gente vai ver agora a composição química dos seres vivos. Como que nós, seres vivos, né, as plantas, os outros animais, os fungos, os protozoários, as bactérias, né, quais são a composição, quais são as moléculas que nos constituem. Existem as moléculas orgânicas e existem as moléculas inorgânicas, né? Quais são cada uma delas? As inorgânicas são encontradas tanto nos seres vivos como no que não é vivo, né? Então, é a água e os sais minerais, certo? E os compostos orgânicos são encontrados apenas nos seres vivos, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos, né? Beleza? Então, a gente vai ver cada um deles nesse bimestre. Bom, começando pelos compostos inorgânicos, né? Que são os mais simples, na verdade. Por que eu digo simples? São moléculas menores, né, pequenas, como a água. A água é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio, né? H2O, certo? E os sais minerais, né? NaCl, que são só 2 átomos, né? O cloreto de sódio, por exemplo, certo? Ou íons, no caso, que são formados por um átomo só, né? Contendo mais ou menos elétrons. Isso vocês estudam em química, né? O que são íons, tá? E podem ser encontrados fora dos seres vivos também, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro, a água. A água é o solvente por excelência. O que significa solvente? Vocês também vão estudar isso em química, mas em uma solução a gente tem o solvente e o soluto. O soluto geralmente é o que tem em menor quantidade numa solução. Por exemplo, você põe água, um copo de água com açúcar. É uma solução de água com açúcar, certo? Qual que é o solvente? É a água. Qual que é o soluto? É o açúcar, né? Não necessariamente tem que ser líquido e sólido, né? As soluções podem ser líquido com líquido, né? Pode ser gasoso junto, então não necessariamente tem que ser um sólido e um líquido, mas para ficar mais fácil de entender o que é um solvente, nesse caso seria o líquido, né? Que tem mais quantidade na reação, certo? É o solvente por excelência. A água é onde, na verdade, ocorrem as reações químicas no nosso organismo, né? O nosso corpo é formado por 69, 70% de água, tá? É mais fácil de ocorrer as reações químicas nesse solvente. Não existe vida sem água, né? A sobrevivência das plantas, animais e outros protozoários, bactérias, né, fungos, em grande parte depende da sua capacidade de conseguirem equilibrar os ganhos e as perdas de água, mantendo sempre um meio interno favorável, que significa manter a homeostase. O que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio do nosso organismo. Por exemplo, para a gente fica meio difícil de entender, né? Porque se a gente perde muita água, depois a gente pode repor e a gente não morre assim, né? De uma hora para outra por causa da perda de água, né? Agora, organismos unicelulares, que são aqueles com uma única célula, é mais fácil da gente entender. Se perder muita água, o organismo morre, né? Se ganhar muita água, o organismo morre também. Não tem um equilíbrio. Então, a homeostase significa um equilíbrio, né, dos organismos em relação à quantidade de água, mas em relação à quantidade de sais também, né? Tudo tem que ser equilibrado, certo? Temperatura, né? pH, todas essas coisas, tá? Então,
é importante, né? A nossa sobrevivência, a sobrevivência de todos os seres vivos depende de manter a homeostase e, nesse caso, depende de equilibrar os ganhos e as perdas de água, beleza? Dúvidas? Qualquer coisa vocês vão anotando, tá, gente? Depois vai me passando pelo Moodle, né? No horário de atendimento, que vocês acharem melhor. Bom, outra função da água, né, é o transporte de substâncias. É fácil da gente imaginar, por exemplo, no transporte de substâncias do nosso corpo. O sangue, por exemplo, o nosso sangue, né, que transporta nutrientes, que transporta oxigênio, né, os gases, gás carbônico e tal. É feito por 90% de água, né? O sangue, ele é constituído de mais de 90% de água. Então, é fácil a gente tentar imaginar a água tem a função de transporte de substâncias, né? Mas também em nível celular, né? Tanto dentro das células quanto entre uma célula e outra, tem um ambiente aquoso, né? E precisa desse ambiente para o transporte de substâncias, tá? Dentro e fora das células também. Alimento, gases da respiração, excretas difundem-se na água e são por ela carregados, né? Por quê? Porque ela é um solvente universal e ela transporta substâncias. Outra coisa, favorece a ocorrência de reações químicas. Isso eu gosto de passar no quadro, né? Que é mais fácil de entender. Mas vamos supor que a gente tenha uma substância aqui e outra substância que vai reagir com essa vermelha aqui, uma substância azul, certo? Se elas estão muito separadas aqui, ó, nesse quadro, né, no branco aqui, elas nunca vão reagir uma com a outra. Por quê? Porque elas nunca vão se encontrar para poder reagir, não é verdade? Para que serve a água? Se a gente coloca a água no meio, vamos colocar água no meio. A água faz com que essas duas substâncias elas se encontrem e aí elas reagem, né? Formam o produto, certo? Que é esse roxo aqui, entenderam? Sem a água não dá para elas se encontrarem. Se elas não se encontrarem, elas não reagem entre si, beleza? Então, por isso que a água favorece a ocorrência de reações químicas, faz com que uma substância, né, encontre a outra, beleza? Bom, o nosso metabolismo depende da água. O que é metabolismo? Metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Então, todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo precisam desse meio aquoso para acontecer, né? Justamente por isso, beleza? Outra função da água, manutenção da temperatura constante, né? Da nossa temperatura no caso. Por quê? Os animais, né? Por exemplo, os mamíferos e as aves, né? Nós somos animais homeotérmicos. O que significa isso? Animais que mantêm uma temperatura constante, né? A nossa temperatura é entre 36 e 37 graus. A temperatura de aves é maior, por exemplo, né? É 40 graus. E se mantém constante, né? Então, a água serve para manutenção dessa temperatura. Se a gente está aquecendo demais, o que acontece? A gente começa a transpirar, né? Nas plantas também isso ocorre, né? Manutenção de temperatura constante nas plantas. Agora, existem os animais que não são homeotérmicos, né? Que não mantêm a temperatura constante, certo? Que é o caso dos anfíbios, né? Dos répteis, dos peixes, tá? Bom, a evaporação da água na superfície do corpo, chamada transpiração, retira o excesso de calor, né? Que eu já tinha falado antes. Ok? Uma coisa importante, gente, a taxa de água. O que significa essa taxa de água? É a quantidade de água que existe nos nossos tecidos, né? E nos diferentes organismos também.
A taxa de água, ela é diretamente proporcional à atividade do tecido. O que isso significa? Quanto maior a atividade do tecido, maior é o metabolismo, que são reações químicas que ocorrem no nosso organismo, e maior deve ser a quantidade de água, então, né? Por exemplo, o encéfalo de embrião, que faz parte do sistema nervoso central do embrião, o encéfalo dele, tem muito mais água do que músculos, que tem muito mais água do que rins, que tem mais água do que os ossos, que tem mais água do que a dentina, que é o tecido dentário. Por que isso? Porque o encéfalo do embrião é o local onde tem maior metabolismo, né? Embriões, eles estão a todo vapor se desenvolvendo o tempo todo, né? Desde a concepção, desde a fecundação até o nascimento, o desenvolvimento embrionário é muito rápido, né? E muito grande, certo? Então, é muito vivo, né? Tudo muito vivo. Então, o encéfalo do embrião tem muito mais água do que os nossos músculos, rins, ossos e dentina. Dentina é o que tem menos água, tá? Bom, o que mais? A idade do organismo. A taxa de água é inversamente proporcional à idade do organismo, ou seja, decresce com a idade. Então, recém-nascidos, eles vão ter mais água do que seres mais idosos, né? E o feto humano, que é aqui antes de nascer, tem mais água do que um recém-nascido, certo? A espécie estudada, né? Então, assim, obviamente, por exemplo, nós seres humanos, a gente tem uma concentração de água no nosso corpo que é em torno de 60 a 70% de água. As medusas, elas são formadas por 98% de água no corpo delas, né? As sementes e esporos vegetais só têm 10 a 20% de água. Certos fungos podem chegar a 83% de água. Então, a taxa de água não é igual, né, em todos os seres vivos, ok? Dúvidas em relação à água, vocês podem me perguntar. Estou passando mais rápido porque eu acredito, né, que vocês já viram todas essas coisas com a professora Luciana, certo? Agora, e os sais minerais? Os sais minerais também, como a água, eles são encontrados tanto na célula viva, né, entre aspas, como na natureza não viva. Então, são encontrados em morros, montanhas, areias, etc, né? A gente tem a tabela periódica que vocês vão ver ou já viram, né, na química, que tem os átomos, né, e os átomos formam as moléculas, que por sua vez, os sais minerais, eles são ou moléculas ou íons, no caso, quando eles são encontrados no nosso organismo, tá? Que, então, por sua vez, existem sob duas formas básicas. A primeira, dissolvidos em água, né? E a segunda, imobilizados, como componentes de esqueletos. Então, resumidamente, nos seres vivos, na natureza não viva, eles são encontrados normal, né? Molécula comum mesmo, NaCl, né? Que é o cloreto de sódio, por exemplo. No nosso organismo, ou no organismo de outros seres vivos, eles são ou encontrados dissolvidos em água, e aí a gente vai ver como, ou imobilizados, como em componentes esqueléticos. Então, dissolvidos em água são os íons. Não sei se vocês já viram isso em química ou se ainda vão ver, né? O que são íons? Íons são aqueles átomos que perdem elétrons ou os átomos que ganham elétrons, né? Formando os que ganham elétrons viram ânions e os que perdem elétrons, né, cátions. Modificam a permeabilidade, a viscosidade e a capacidade da célula responder a estímulos, beleza?
A concentração total dos íons nos líquidos celulares tem relação com a entrada e a saída de água na célula. Isso a gente vai estudar melhor no segundo ano, quando a gente for ver membrana plasmática e o transporte através da membrana, né? Mas só para vocês saberem, por exemplo, eu tô falando sempre, né, do NaCl, então vamos pôr aqui. NaCl, que é o cloreto de sódio, né? Isso é um sal, certo? Ele dissolvido em água, ele vai formar dois íons. Vou pôr até em outra cor. O íon sódio, Na, que na verdade é um cátion, né? Que tem carga elétrica positiva, porque ele perde elétrons, né? Elétrons é negativo, né? Então, se ele perde o negativo, ele fica positivo, tá? Então, forma Na mais Cl menos, que é o cloro. O cloro é negativo, é um ânion, ok? Isso aqui vocês vão ver em química, não precisa preocupar, mas é só para vocês saberem que os íons, na verdade, são esses átomos que possuem cargas elétricas. E eles possuem cargas elétricas porque eles perdem ou ganham elétrons. Como o sal é muito dissolvido em água, significa que quando você põe na água, ele sempre vai dissociar em cátions e ânions, certo? E é aqui, então, que são encontrados nos seres vivos, sob a forma de íons, tá? Nesse caso, por exemplo, o sódio, ele é muito importante para a entrada e saída, né, na célula. O cloro também, eles entram e saem da célula na forma de íons e não na fórmula molecular. Ok? Só para vocês saberem isso. Mas, né, a gente vai ver isso melhor o ano que vem, tá? Com vocês. Ou se não, eles são encontrados imobilizados nos seres vivos, como componentes de estruturas esqueléticas, né? Nesse caso, eles são pouco solúveis, ou seja, eles não se dissociam em água. Claro, né? Pensa o osso tem pouca quantidade de água, tem água, mas tem pouca quantidade de água, então eles não são solúveis, né? No esqueleto, por exemplo, cascas de ovos, carapaças de inseto, né, e caranguejo, né, são os sais na forma molecular, tá? E não na forma dissolvida em água. Ok? Então, eles são encontrados em cascas de ovo, né? Fosfato de cálcio, por exemplo, né? No esqueleto humano ou no esqueleto dos outros animais, no exoesqueleto de insetos e crustáceos, né? O esqueleto fora do corpo desses animais, ok? É isso, gente. Essa então foi a nossa primeira aula sobre as moléculas inorgânicas, água e sais minerais, beleza? Dúvidas? É só me procurar. E a gente, para terminar então essa atividade, eu vou pedir para vocês fazerem essa tabela aqui, né? E colocarem as funções do cálcio, por exemplo, do fósforo, do sódio, do cloro, do potássio, magnésio, no nosso corpo, no corpo humano, tá? Vocês vão preencher essa tabela com as funções e os principais alimentos que contêm esses sais minerais, beleza? Só isso para essa parte da aula, tá bom? Conta com presença, tá?